tudo bem? Nessa videoaula a gente vai fazer uma breve análise da história da moda do século XX e do século XXI. Até porque até esse período do finalzinho ali do século XIX, não houveram grandes mudanças assim na moda, porque realmente ficou muito nisso de copia o traje, muda o traje, copia o traje, muda o traje, mas sempre dentro do mesmo, havendo poucas variações de cores, modelagens, tecidos, sempre mudando, mas sempre dentro do mesmo. Mas o fato é que ali no finalzinho do século XIX, começo do século XX, que começaram mesmo a surgir as grandes mudanças nas vestimentas e que direcionaram e que evoluíram para a moda que a gente conhece nos dias atuais. Mas como esse não é o intuito desse curso, aqui a gente só vai fazer uma breve análise mesmo. Eu vou passar algumas imagens para vocês, mas eu vou deixar como sugestão dentro da apostila e também na sua folha de exercícios alguns livros para que você possa se aprofundar nesse assunto. É extremamente importante que você, como consultora de imagem, realmente estude mais a fundo a história da moda e as décadas de uma forma mais aprofundada do que vocês vão ver aqui nesse módulo, porque realmente quando a gente começa a entender cada década e a história aprofundada de como surgiu cada peça, de como surgiu cada tendência e do porquê que realmente as pessoas aderiram a uma determinada moda, realmente a gente começa a entender aquele conceito que a moda ela surge realmente para suprir as nossas necessidades, a necessidade de uma sociedade e de um povo em um determinado momento da história. E isso também a gente vai ver muito aprofundado aqui nesse módulo. Bom, a primeira grande mudança relevante na moda, ela começa ali no finalzinho do século XIX, na virada para o século XX, e ela é marcada por Belle Époque. A estética apreciada na época era a das curvas, por isso a cintura de 40 centímetros de perímetro era o ideal para acentuar as curvas do corpo feminino. O espartilho era um item obrigatório e o corpo feminino era todo coberto. Mas com o início da prática de esportes como lazer para homens e mulheres e um estilo de vida mais contemporâneo, acaba gerando a necessidade de alterações no guarda-roupa. A prática da equitação e do novo hábito de passear de bicicleta trazem o tailleur e conjuntos de duas peças com formas mais masculinas para o público feminino. E também se inicia a prática de esportes como peteca, tênis, arco, flecha. Surgem também o costume do banho de mar e com ele a necessidade de criar roupas específicas. Para permitir o movimento na água, são a inspiração para a criação de roupas para crianças, uma vez que até então as crianças se vestiam como adultos. Não existia separação de vestuário infantil, jovem e adulto como nos dias atuais. O século mais revolucionário da humanidade foi o século XX. Esse foi o início realmente da grande mudança no vestuário e na moda que estaria por vir. Porque o século XX ele foi o século mais revolucionário de todos na história da humanidade. As guerras, a pílula, o rock and roll e tudo o que surgiu a partir desse momento influenciou de uma forma direta a vida das pessoas, da sociedade, e isso ficou refletido através das nossas roupas e da moda. E aqui a gente vai fazer uma breve análise de cada década. Então vamos começar pela década 10, né? Ali no comecinho mesmo do século XX. Nessa década aconteceu a Primeira Guerra Mundial. E nessa época os tailleurs, que antes eram apenas para práticas de esportes, agora passaram a ser usados em ocasiões de dia a dia, por uma questão também de praticidade. Diminuiu o glamour e as formalidades dos trajes. Surgem também as bijuterias, afinal, joias e guerra não combinam, não é mesmo?
Bom, a partir daí a gente já vai para a década de 20. Nessa década, a mulher finalmente se liberta do espartilho. Coco Chanel surgiu no mundo da moda, revolucionando, trazendo muitas peças e tecidos do vestuário masculino para o feminino. E por sua vez, Paul Poiret inovou, trazendo influências étnicas, adicionando adereços de cabeças para tentar valorizar uma vestimenta mais simples. O momento era pós-guerra e não haviam tantos tecidos à venda nas lojas, pois toda a produção havia caído. A cintura também mudou de lugar, agora é mais baixa e as formas mais retas. Surge o comprimento mais curto na altura dos joelhos. Foi o período em que as mulheres ganham o direito de votar e a abertura do caminho para a liberdade em vários sentidos para a mulher, e ficou representado em tantas mudanças na modelagem e nas formas femininas. Anos 30. Em 1929, ocorre a quebra da Bolsa e, com isso, os anos 30 são marcados pela recessão. Mais mulheres começaram a costurar as suas próprias roupas em casa, ao invés de comprar. Por isso, reaproveitar e mesmo remendar suas roupas tornaram-se hábitos comuns. Enquanto no cinema mostravam-se mulheres esguias e, portanto, as roupas de noite se tornaram mais sensuais, justas no quadril, longas, e quando não havia decotes havia sempre uma fenda até na metade da perna. Sensualidade, pouco pano e uma imagem glamourizada como a do cinema era o desejo das mulheres da época, que se sentiam mais livres, e também para suprir a falta de glamour no dia a dia. Nesse período surgem também as meias de nylon e os trajes de banho. Anos 40. Em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial. Os homens voltam para o campo de batalha e as mulheres, neste momento mais independentes do que na Primeira Guerra, assumem os postos de trabalho deixados por eles, para garantir o sustento e a sobrevivência da família. Os chamados sapatos de bom senso, práticos em couro preto com amarração, salto grosso e baixo, são acompanhados de bolsas, chapéus pequenos e discretos, e roupas retas com pouco tecido, sem enfeites e abotoamentos simples, com bolsos práticos para passeio e trabalho. Anos 50. Com o fim da Segunda Guerra, a sensualidade volta aos cinemas, com as atrizes de cinema Marilyn Monroe e Brigitte Bardot, de forma contagiante. O new look de Dior, com uma silhueta marcada e saias estruturadas, retomam a feminilidade. Coco Chanel, agora com seu nome reconhecido no cenário da moda, criou peças e propostas que se tornaram clássicos e que até hoje são peças essenciais do guarda-roupa feminino. E vestiu também nesse período muitas estrelas de cinema, como a Audrey Hepburn, mostrando uma outra forma de feminilidade, sem decotes, com calças capris e sapatilhas, evidenciando a mulher descolada, elegante e feminina no contexto contemporâneo. Elvis Presley e o rock and roll surgiram também nessa década, chacoalhando os costumes de uma sociedade até então bastante conservadora. Anos 60, o momento em que o conceito de jovem passa a existir, que é a faixa etária dos 19 aos 29. Antes disso, só existia o conceito de criança e adulto. Ou seja, não existia um momento intermediário de estudo, planejamento de carreira e diversão que o jovem desfruta nos dias de hoje. A partir do momento que se começava a trabalhar, iniciavam a vida adulta, se casando bem cedo. Mas, a partir dessa década e desse momento, o jovem levantou a bandeira de rebeldia, indo contra todas as regras e convenções impostas pela sociedade, que começou a dar os seus primeiros passos com o rock dos anos 50 e se transformava em uma bandeira jovem na década de 60. Mary Quant, por sua vez, criou a mini saia, uma peça e criação que marcou essa década e
Junto com o movimento jovem, surge uma pluralidade de estilos, cores e modelagens nunca vistas antes, marcando essa década também pelo fato de ser um momento importante da libertação feminina. A mulher agora vota, trabalha, toma pílula, ouve rock and roll e vai ao show dos Beatles usando mini-saia. O estilista André Courrier e a modelo Twig mostram uma nova estética moderna e andrógena. O jeans é incorporado definitivamente ao guarda-roupa jovem. O futurismo, a geometria e a pop art denotam o conceito de uma sociedade transformada que começa a olhar mais para o futuro do que para o passado. Anos 70. As palavras diversidade e casualidade definem a década de 70. O movimento hippie teve início no fim dos anos 60, mas é nos anos 70 que ele ganha força. Nesse momento, a música influencia diretamente a moda. Os grupos se formam e os movimentos musicais que marcaram essa década ditaram a moda, como a disco, o rock e o punk. Mas, muito mais do que modismo, nessa época surgiram filosofias de vida, que têm seus seguidores até hoje. O filme Hair reflete bem a ideologia dessa época e a forma de pensar dos filhos da Segunda Guerra Mundial. O estilista do momento era Emílio Pucci. A camiseta se torna mais popular, principalmente usada com jeans, deixando de ser uma peça íntima para ser usada como um item de moda e manifestação de ideologia. Virou um ícone e uma referência dessa década. Anos 80. Os primeiros punks surgiram no final dos anos 70, mas essa ideologia se dissemina efetivamente nos anos 80, com adeptos em todo o mundo, inclusive no Brasil. O jeans se torna ainda mais justo, a diversidade ganha espaço também nas passarelas e grandes centros de moda. Com isso, estilistas japoneses como Yohji Yamamoto inauguram a era do japonismo na moda, com formas e modelagens completamente diferentes. As mulheres não se contentam mais em ser apenas profissionais, elas querem assumir cargos de chefia e, com isso, adotam o terno, com ombreiras usados com camisas e mocassins. O famoso terninho como uniforme para igualá-las aos homens no mercado de trabalho. Surge também a moda do pixie cut, que eram os cabelos curtos, como os usados nos anos 20, mas surgem ainda mais masculinizados. O movimento do momento é o yuppie. Madonna é um ícone de moda pop e referência de moda e comportamento. O divórcio começa a ser cada vez mais comum e as cirurgias plásticas, que antes eram apenas para fins reparadores, começam a ser adotadas como fins estéticos. Anos 90. O casual e o formal começou a coexistir de forma natural. A moda, a partir daí, começou a se tornar cíclica, resgatando algumas peças e referências das décadas anteriores, pois nem todos os consumidores conseguiam acompanhar as mudanças que estavam acontecendo rápido demais. Os jovens da década de 60 e 70 agora já eram adultos, e foram eles os grandes influenciadores e que fizeram o mercado crescer e ser tão plural. Por isso surgiu a necessidade sempre de trazer referências do passado para introduzir o novo, sem tanto estranhamento, e manter rotativa e lucrativa a indústria da moda. Surge então o conceito de mercado de estilos, pois a geração dos anos 90 encontra inúmeras possibilidades de ser e agir. Eles não precisavam mais se enquadrar em um único estilo. Existem hippies, punks, surfistas, skatistas, patricinhas, yuppies, naturebas, grunges, intelectuais, mochileiros, entre outros. As pessoas podem ser o que quiserem, em tempo integral ou apenas por um dia ou uma noite na semana.